Fiquei muito tempo indo no banheiro feminino junto com a Bruna ou com alguma amiga, mesmo uma aparência mais masculina. E desse processo todo, teve alguma coisa que foi muito difícil pra cada um de vocês? Assim, o que foi mais difícil desse processo? O que eu acharia que era muito difícil é porque eu tinha medo de fazer cirurgia. Eu queria muito, mas eu morria de medo, tanto que eu fiz um tempo psicóloga, depois eu parei e aí eu voltei porque eu tinha medo de fazer cirurgia. Eu tinha medo de acordar no meio da cirurgia, de doer, sei lá. Medo que a gente tem de cirurgia. Então, pra mim, esse era o momento mais difícil, digamos assim, apesar de ser o que eu mais queria, né? Mas eu falei, eu preciso enfrentar isso porque eu quero fazer, né? Só que aí foi super tranquilo, inclusive fiz 2, né? Então, assim, hoje eu tô... Já recomendo. Já tô Recomendo. A gente veio no carro e ele falou, nossa, adoro fazer cirurgia. Eu sempre falo, porque minha mãe ia fazer uma cirurgia, né? Aí eu falei, nossa, muito legal, né? Queria fazer mais uma. Eu não enxergo nada como difícil. Eu gosto de eliminar essa palavra da minha Desafiador. vida. É sempre desafio. Eu não sei porque eu usei essa Eu palavra acho hoje. que a gente teve alguns desafios. Eu acho que comigo e o Luca, eu acho que entre a gente tiveram momentos assim que foram desafiadores, sabe? A autoestima do Luca durante um tempo ficou uma autoestima muito maleável, então tinha dia que ele tava se amando, tinha dia que ele tava péssimo. E eu acho que isso era muito mais por uma questão de fora do que dentro mesmo, porque nos lugares que era confortável pra ele tava ótimo. Mas quando a gente tinha que ir num bar diferente, quando a gente tinha que estar em lugares onde talvez a identidade dele pudesse ser desrespeitada, isso foi complicado, assim, eram desafios. Mas aí eu tomei um lugar, assim, nesse momento, que foi bem no início da transição, que toda vez que alguém desrespeitava o Luca, eu sempre era a pessoa que falava, pra tentar blindar ele de ter que justificar. Porque eu sabia que era difícil pra ele falar sobre, ou ter que ficar explicando. A gente explicou muito. Não, eu sou um homem trans, mas... Sabe, Uma explicar vez, entre amigos isso. mesmo, assim, antes de eu fazer a cirurgia, um namorado de um amigo, né, um cara gay, falou, mas você vai tirar seus peitos? Não, fica com ele, tipo, é porque você não tem, né, tipo assim, você tá ótimo, é muito fácil julgar a pessoa e aí tinha que explicar, tipo, claro que eu vou tirar, você já viu vamos fazer recorte, né, existem, os homens trans, eles não necessariamente precisam fazer a cirurgia, mas era uma coisa que eu queria, sabe, então claro que eu vou fazer, isso é uma coisa que eu quero. Né? Sim. E ficar falando sobre isso várias vezes é muito cansativo. Eu né? acho que esse foi o maior e foi a coisa mais desgastante, assim, ter que ficar sempre Justificando, né? não só justificando, mas ficar sempre se provando. Ficar provando, não, ele é um homem, ele é um homem, ele é um homem. E... Foda-se o que você entende de homem, ele é um homem. E eu acho que esse foi o maior desafio pra mim. A Bruna, quando eu conheci ela, tinha cabelo liso. E aí, junto com a minha transição, ela fez a transição. A gente transicionou juntos. Ai, que lindo! Foi mesmo. Então foi 2 transições Caraca. juntas. Então assim, tinha a minha autoestima e tinha a da Bruna também. Porque quando você vai deixar o cabelo... Nossa, era muito difícil, assim, tipo... Pra mim, a transição capilar, ela foi um divisor de águas. Eu digo que tem uma Bruna antes e uma Bruna depois. E eu sei que pro Luca também, existe um Luca antes e um Luca depois que ele se assumiu trans. Pra gente, tudo mudou. A gente amadureceu de uma forma igual, juntos. A gente tomou consciência de muitas questões também juntos. A gente não tinha uma consciência de praticamente nada. E foi a partir dessas 2 transições que eu me descobri enquanto negra e o Lucas se descobriu enquanto homem trans, assim. Foi bem legal. E sobre isso que você tá falando, eu queria muito saber se durante esse processo todo teve algum momento que você, como namorada do Luca, você se sentiu invisibilizada por alguma coisa, assim. Ou por pessoas, ou por situações. Teve algum contexto que te fez se sentir, assim, invisível? Eu acho que sim, né? Eu acho que, na verdade, existem vários lados nessa história. Porque quando as pessoas entendem que o Luca é um homem trans e ele tem alguém que possa amá-lo, eu me torno a salvadora do Luca, em algumas situações. Em outros meios, quando as pessoas entendem que a transexualidade, não, tá de boa, tá tranquilo, ele se torna um homem ao lado de uma mulher. Em outros espaços, onde as pessoas não entendem nada e entendem um relacionamento hétero, é sempre o homem que vai ter um poder de fala, um poder de ocupar um lugar, um poder de parecer mesmo, assim. E isso
eu acho que durante um tempo foi complicado pra mim. Por várias questões. Porque quando você está num relacionamento lésbico, que era o que a gente tinha antes, simplesmente não existe um relacionamento. Simplesmente são duas mulheres e isso é um fetiche. E aí eu acredito que a partir do momento que a gente vai pro outro lado, onde é um homem branco e uma mulher negra, a gente entende um contexto de machismo total. Tanto que eu falei pro Luca esses dias, eu me sinto muito mal quando eu tô andando na rua sem ele. É porque como a gente anda muito juntos, né? Então as pessoas pararam, digamos assim, de mexer com a Bruna, Exato. de fazer essas coisas. E aí, quando a gente não tá junto, Nossa, é ela horrível. se sente, tipo... Eu sinto que eu sou uma carne andando no meio da rua e tem um monte de, sei lá, de pessoas que querem comer aquela carne. Eu me sinto totalmente um objeto, assim. E eu falo isso porque, real, parece que não, parece loucura, mas não é. É muito real. Tipo, acontece mesmo. Quando eu tô com o Luca, as pessoas me olham de uma forma, e quando eu tô sem ele, as pessoas me olham de uma forma completamente diferente. E a minha voz, ela simplesmente se silencia, assim. E Luca, pra você, como é que foi começar a ser tratado no masculino, a primeira vez que te chamaram de Luca? Como é que foi isso pra você? Nossa, eu nem me lembro direito, mas assim... É porque foi uma coisa, como eu disse lá no início, falando um pouco sobre privilégios, né? Eu trabalhei, estudei num lugar extremamente diverso, sabe? Então ali, esse assunto não era nenhum tabu, sabe? Não era nenhuma novidade que eu tava falando pra eles. Isso era uma coisa que eles já conheciam. E não foi difícil, né? Quando eu virei na época quem era o meu chefe, Daniel, falei, agora é Luca, eu queria que tratasse masculino. Tá bom, era só isso. Não teve nenhum questionamento. Nada. E aí uma semana depois eu já tinha um crachá com meu nome, já tinha um e-mail com meu nome. Eu nem precisei fazer nada, o RH me ligava e tudo. Então, assim, foi muito natural as coisas, sabe? Não teve um momento que, sabe, nossa, foi muito tipo, as pessoas não me tratavam e aí de repente começaram a me tratar. Tudo foi muito assim. Em casa também, com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, né? Quando eu contei pra eles, tá bom, sabe? Trocaram o nome no celular. De vez em quando errava, mas é normal, porque você passou... É hábito também, né? Você passou 24 anos chamando a pessoa no feminino, com nome. E aí, de um dia pro outro, você já tem que trocar o nome, sabe? Assim, já tem que trocar o gênero, já tem que... Às vezes, confunde, vai na força do hábito. Então, tiveram esses momentos, mas que não foi nenhum desrespeito da parte deles. Era mais como, ainda tô me acostumando. Tanto que meu pai falou isso pra mim, ele falou que ele já tinha conhecido uma vez, muito tempo atrás, uma mulher trans. E que pra ele não tinha problema, que ele só precisava se acostumar, se adaptar de novo a isso. Mas que tava tudo bem. E com a Bruna também, né, que ela acabou de falar tudo, assim, foi muito gradual. Assim, quer dizer, a partir do primeiro dia que eu falei, não teve uma pessoa que me desrespeitou dentro da minha bolha, que eu vivo numa bolha, né? Por isso é um privilégio. Eu vivo num lugar onde as pessoas discutem, né? A gente tinha um grupo que falava sobre isso, sabe? Assim, dentro da faculdade. Muitos professores LGBTs dentro da faculdade, sabe? Então, era uma faculdade um pouco diferente mesmo. Então, os professores ajudaram muito. Então, a lista de chamada, todos eles já entendiam. Eu não tive que chegar para um professor. Nossa, que fantástico. E falar, troca o meu nome na lista, sabe? Porque as coisas foram todo acontecendo. Mundo entendeu. Assim, de repente eu não tinha falado pra ninguém, todo mundo já sabia, porque alguém tava, gente, é Luca agora. E aí a pessoa, tudo bem. Falando não especificamente de um momento, mas de mim, né, assim, de me sentir, né, um homem, assim, de me sentir respeitado enquanto homem. Eu fui me sentir mesmo depois que eu comecei a ter barba, depois que a minha voz engrossou um pouco, né? As pessoas começaram a respeitar mais. Antes, eu ainda tinha alguns traços femininos, então as pessoas, elas ficavam muito numa confusão. Será que é uma lésbica masculina, né? É um homem, não sabia o que era. E é normal, a pessoa não tem conhecimento, é o que tá vendo, não tem costume de estar naquele meio, a gente entende isso. Mas depois com a barba... Acabou. Praticamente acabou, assim, eu não me lembro, acho que raras vezes, né, que as pessoas me chamaram no feminino depois que eu tive barba porque é uma coisa muito visível para as pessoas, né. Eu senti que as pessoas olhavam para mim, então, como homem, me viam como homem, e isso me deixava mais tranquilo de frequentar alguns outros lugares que não eram o que eu tava acostumada, entendeu? Então, assim, festa de algum amigo, sei lá, um outro lugar que não era esses que a gente já frequentava, eu me sentia mais à vontade de ir. Mas aí entra um problema, por exemplo, assim, o banheiro pra mim sempre foi um problema muito grande. Porque a maioria desses banheiros, em bares, etc., tem mictório, né? Então, fiquei muito tempo indo no banheiro feminino junto com a Bruna ou com alguma amiga. Mesmo
com uma aparência mais masculina, né? Aí eu tinha porque eu falava assim, gente, se eu for no banheiro, eu preciso que alguém, uma mulher, converse com outra mulher pra dizer, olha, tá tudo bem, entendeu? Tipo, ele precisa ir neste banheiro, porque o outro só tem mictório, né? Porque imagina, sai um homem do banheiro feminino, você vai ficar puta. E com razão, né? Porque você não sabe. Fala, porra, tem um banheiro masculino, o que o cara tá usando? Hoje, incrivelmente, eu não sei se é porque a gente mudou os lugares que a gente vai, mas todo banheiro masculino parece que tem o banheiro, tipo, nem me lembro qual foi a última vez, assim. Aí a gente se sente mais seguro, sabe? Você sabe que você vai num lugar e você sabe que você pode divertir com seus amigos, se você não vai ser desrespeitado, porque quando você vai, você ainda sente uma insegurança, sabe? Ai, meu Deus do céu. Ainda mais que é um lugar novo, pessoas novas. Ou você tem que mostrar a identidade, você não retificou seu nome, sei lá, são algumas situações que te deixam meio apreensivo, sabe? Então, assim, a Bruna, ela sempre segurou muito isso. Aí eu deixava ela na frente, aí ela, é Luca, tá? Coloca, tipo, quando você tem que apresentar a identidade, é Luca com 2 Cs, ela já falava assim. Então, assim, eu acho que foi muito importante ter a Bruna do meu lado, assim, sabe? E se não fosse a Bruna, que fosse uma amiga, um amigo, alguma coisa, né? Tipo, no início da transição, até hoje eu acho que às vezes é difícil, assim, mesmo que a gente se coloque nesse lugar, tipo, nossa, eu me assumo enquanto homem, é difícil às vezes você se posicionar em alguns lugares, sabe? E a Bruna, ela sempre comprou essa briga, sabe? Sempre foi lá e, não, vamos que você vai comigo, vai ter que ir no banheiro, você tem que ir no banheiro, né? Imagina, como é que você vai sair, só tem mictório? Você vai mostrar sua identidade, aí eu tô lá, eu morria de vergonha, assim, de mostrar a minha identidade. E a Bruna, não, deixa que eu falo. Eu já mostrava as duas, e é eu e ele, o dele é no, sabe, assim. E era assim, foi... E se a pessoa que tava ali ficava confusa, dane-se. Você tava ali, maravilhosa. E às vezes tinham mais amigos também, então era legal, assim, porque todo mundo, tipo, você se sente na obrigação de confirmar aquilo, sabe? Tipo, não basta eu falar, porque eu não sei se a pessoa vai acreditar. Aí, tá, beleza, a Bruna tá falando, mas fala também, só pra garantir que a pessoa não vai te questionar, né? Sabe? Com certeza é um homem, então, mas aqui a identidade não é, sabe? Então, assim, a Bruna sempre ajudou muito, né? Eu acho que em qualquer luta, é muito importante que as pessoas que não fazem parte dela se posicionem. Não adianta na questão do racismo só negros falarem sobre e os brancos não se conscientizarem e discutirem sobre a branquitude. Não adianta na questão da transexualidade só as pessoas trans lutarem. As pessoas cis precisam e devem lutar ao lado se aliar, porque assim, não dá pra só uma voz falar. Todas as vozes precisam se conscientizar e precisam começar a se questionar enquanto gênero, enquanto cor, enquanto raça, enquanto tudo, porque senão, muito simples, as pessoas nunca sairiam dos lugares, elas nunca chegariam em outros lugares. Qualquer avanço que tenha em qualquer pauta sempre precisa ter alguém ao lado, né? Como no feminismo, tipo, não dá só para as mulheres falarem sobre, os homens precisam se questionar. É porque as pessoas precisam entender a diferença de identidade de gênero e orientação sexual, né? Que a identidade de gênero é a forma como eu quero ser lido pela sociedade, né? Como eu me sinto. E a orientação sexual é pelas pessoas que eu me atraio. É muito importante a gente ter pessoas aos nossos lados, esses aliados, sabe? Porque assim, às vezes a Bruna chega em lugares que eu não consigo chegar, sabe? Ela consegue conversar com pessoas que eu não consigo falar. Às vezes, dependendo do lugar, a pessoa respeita ela. Dependendo do lugar, a pessoa me respeita, sabe? E às vezes até a forma como a Bruna traz o discurso dela conversa mais com o que aquela pessoa pode entender, né? Exatamente. É quase que legitimar, sabe? O fato de eu sou uma pessoa cis, e aí a pessoa trans fala, aí as outras pessoas cis vão olhar pro Luca falando, ah, tá. E aí quando uma pessoa cis pega e fala, não, mas é isso mesmo. Ah, nossa, então parabéns. Acontece mesmo, entendeu? Eu sei que isso é horrível, mas é importante que a gente fale sobre isso e a gente aceite também essas questões. Como na questão do racismo. Se eu sou uma pessoa negra e eu tô falando, e aí a pessoa branca vai lá e fala, não, realmente é horrível, mas faz parte, e tudo bem, que bom que ela tá falando e que ela vai atingir outras pessoas e que vai talvez começar a mudar uma realidade que infelizmente é a nossa, né? E aí, eu queria que vocês dividissem um pouquinho, porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui que é a primeira vez que tá ouvindo falar sobre isso, e às vezes isso deve dar um nó na cabeça das pessoas, como eu imagino que muita gente que chega no canal de vocês também sinta um pouco isso. O que
é um absurdo de uma pessoa perguntar pra uma pessoa trans? O que não se deve falar nessas horas? Pra gente orientar as pessoas. Existem, cada pessoa ela reage de um jeito, né? Mas existem assim, por exemplo, pra mim, se perguntar o meu nome antes, eu não gosto. Tem pessoas trans que não ligam, né? Perguntar assim, como que vocês transam? As pessoas perguntam isso, sabe? A gente não gosta. Pode ter pessoas que não ligam? Pode ter, mas em geral... Eu acho que pensa se essa pergunta faz sentido pra uma pessoa cis. Porque se ela não faz pra gente. Faz sentido você virar pra um casal de pessoas heterossexuais, cis, normativas, como elas transam? Não. Então não faz sentido perguntar pra mim e pro Luca como que a gente transa. Isso é absurdo, isso é desrespeitoso. E isso a maioria das pessoas LGBTs, de forma geral, passam. Isso é horrível. Por favor, não façam isso. E tem uma coisa que acontece muito, principalmente acontecia mais no início da transição. As pessoas colocarem a mão no seu peito pra ver se você tem peito, colocar a mão tipo, acha que seu corpo é público. Sim. Acha. Uma vez eu tava na fila do banheiro, aí por que você tá na fila do banheiro feminino? Eu falei, porque eu sou homem trans e tal. Ela, e colocou a mão, eu falei, como assim, sabe? Imagina, se eu coloco a mão no peito de alguém, é um absurdo. Então, é um absurdo a pessoa fazer isso em mim também. É um absurdo as pessoas tocarem nas outras sem a permissão delas, sabe? Tipo, não encosta em mim se eu não te permitir isso. Exato, e assim, você não perguntaria pra uma pessoa cisgênera qual que é o nome dela antes, entendeu? Porque, assim... Eu sempre mostro muitas coisas minhas antes da transição e eu acho que eu nunca vou sumir quem eu desaparecer com as fotos ou histórias que eu tive antes da transição, porque isso me fez ser quem eu sou hoje, sabe? Então, assim, se eu tivesse nascido um homem cisgênero, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, eu tenho muito orgulho de ter ter sido... socializado enquanto uma menina, de ter passado por isso e, claro, falando que eu tive esse privilégio, que eu não tive problema nenhum durante a minha transição. E tá tudo bem ter pessoas que tá tudo bem as pessoas não quererem, né, ter nascido e ser trans, né? Mas no meu caso, eu falo assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria ser trans, porque isso fez ser quem eu sou hoje, sabe? E eu sou muito feliz por ser quem eu sou hoje. Se você pudesse falar alguma coisa para meninos e meninas que estão vivendo esse processo, vocês dois, né? Porque vocês dois, cada um, vocês têm um ponto de vista diferente, né? O que vocês falariam? É difícil às vezes falar isso porque, como mais uma vez, eu vim de um lugar muito privilegiado, né? Então, assim, se a pessoa ela tem um apoio, né, partindo da pessoa que tem o apoio da família ou que tem condições financeiras de fazer a transição, que tire esse medo de dentro, sabe? Porque a transição é uma coisa muito mais tranquila do que as pessoas acham que é, sabe? Ela é natural, ela acontece natural e tenha calma também, porque às vezes a gente fica querendo muito, tenha todos os resultados, sabe? Eu já quero ter barba, eu já quero ter voz grossa, eu já quero tirar meu peito, eu já quero, sei lá, quero fazer todo o kit de uma vez. E é legal a gente curtindo a transição e cada pelinho da barba que aparecendo, né? Eu lembro que eu tinha 3, a Bruna tirou um dia, a gente brigou, sabe? Assim. Então, foi sem querer, eu fiquei animada demais. Então é legal que a gente curta cada mudança, assim, sabe? Partindo das pessoas que têm essa condição. Mas eu recebo muita mensagem de pessoas que os pais, eles sabem que os pais não vão aceitar, sabem que não tem condição financeira e tudo. Pra essas pessoas também, o rolê é ter paciência, sabe? É tipo, tenta ter uma condição financeira de sair de casa pra não depender dos seus pais, né? Se acha que o pai e a mãe vai expulsar de casa, vai bater. Não tem como eu virar pra uma pessoa dessa e falar, se assuma trans e as pessoas têm que lidar com isso. Não tem jeito, sabe? Você precisa morar, você precisa viver com seus pais e enquanto você não conseguir se bancar nisso, né? Infelizmente a transição tem que esperar. No meu ponto de vista é isso. Eu não aconselho nunca a pessoa fazer uma irresponsabilidade de bater de frente. Tem pessoas que fazem isso, que não dão conta de aguardar, porque eu sei mesmo que é muito difícil. Quando eu me entendi trans, com um mês já tinha falado. Então imagina, você ter que aguentar 6 meses, 1 ano e ter que fazer um planejamento, realmente é uma coisa difícil. Mas você tem que saber o que você dá conta e o que você não dá, sabe? O que você está disposto ou disposta a enfrentar. Eu acredito que todo mundo passa por transições na vida. Tipo, são várias transições que a gente tem. Pra qualquer transição, que mais machuca e que torna mais doloroso é a ansiedade. Então,
Talvez não ficar tão focado no resultado e focar mais no seu dia a dia e curtir todo o processo que você tiver, vai ser o melhor pra sua saúde mental, pra sua vida e pro futuro. Porque a gente nunca precisa ficar desesperado pra chegar num lugar. A gente precisa chegar nele com responsabilidade, sabe? Tipo, minha transição capilar. Eu curti toda ela, eu esperei meu cabelo crescer um pouquinho, eu cortei, aí ele cresceu, eu cortei ele bem curtinho e fui curtindo cada cacho, fui curtindo. Sei de dias que são desesperadores, que eu precisava ir pro YouTube ver algumas blogueiras falando sobre a transição delas pra eu me sentir mais acolhida ou sentir que uma hora eu chego lá. E eu acho que as coisas elas acontecem muito na hora e no tempo certo que tem que acontecer. Eu me entendi trans com 24 anos. E eu falava assim, gente, se eu tivesse me entendido trans com 14... Teria sido muito mais fácil. Mas não teria essa história, sabe? Não, seria talvez mais fácil, mas... E talvez não também, né? E como seria pros seus pais... Naquela época, você com 14 então, anos. assim, Numa beleza. época que ninguém falava sobre isso. Foi com 24, pode ser com 30, sabe? Eu recebo muita mensagem de pessoas com 30, 40 anos que se entenderam trans agora. Não tem idade pra fazer, entendeu? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham amado esse episódio. Eu amei demais. Obrigada por tudo que vocês compartilharam, por terem aberto o coração e terem contado todas essas coisas pra gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a olhar pras coisas de uma forma diferente, até quem tá passando por isso, seja quem tá fazendo a transição ou quem tá passando pela transição junto, né? Sigam o canal deles, que é maravilhoso. Eu já aprendi muita coisa por lá. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa a nossa hashtag maravilhosa aqui, @KiVideoBom. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Beijo! Tchau! É isso! Gostaram? Foi de boa? Foi ótimo. Foi ótimo. Nossa, foi super tranquilo, né? Falar da gente é muito bom. Falar de coisas que a gente já fala é muito bom.